Olá, boa tarde a todos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, como tem sido as nossas últimas semanas. Que bom poder estar aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre os arredores de Fátima. Como vocês sabem, todas as semanas nós falamos sobre um tema diferente. Na primeira semana, nós fazemos reflexões aqui nos nossos lives às sextas-feiras. Na segunda semana, nós aprendemos com os pastorinhos. Esta que é a terceira semana do mês, nós falamos sobre os arredores de Fátima. E na última semana, sobre curiosidades. Aliás, escreve depois para a gente, comentando qual é a curiosidade que você gostaria de saber, qual a curiosidade que você tem, porque, na verdade, esses conteúdos são feitos para vocês. Quem não me conhece ainda, o meu nome é Eliana Oliveira, eu sou fundadora do projeto Raízes de Fátima e, na verdade, o projeto Raízes de Fátima ele nasceu enquanto experiências em Fátima. Nós recebemos, eu enquanto guia recebo peregrinos que venham passar conosco um dia inteiro para conhecer Fátima, o santuário, o lugar onde os pastorinhos nasceram, a igreja matriz, enfim, passamos um dia mesmo imersos nessa mensagem de Fátima, na história da vida dos pastorinhos. E, entretanto, com essa pandemia, nós ficamos realmente foram cancelados todos os nossos grupos, inclusive peregrinações a pé, que nós fazemos de diversos pontos do país até Fátima. Aliás, nós estamos quase finalizando o nosso calendário de peregrinações para 2021. E aí sim, eu espero muito poder contar com vocês. Nós vamos fazer peregrinações aniversárias em maio, em outubro, que saem de Lisboa numa programação muito especial. É o caminho a pé, desde Lisboa até Fátima. E o que mais que eu queria falar para vocês antes da gente começar? Ai, gente, eu tô tão orgulhosa. Essa semana eu tenho que confessar. Eu recebi cada e-mail e cada elogio sobre o e-book. Nós temos um e-book sobre a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima, com pinturas realmente muito bonitas, feitas pela irmã Maria da Conceição, sob o olhar da pastorinha Lúcia. São pinturas muito especiais que eu fiquei realmente muito emocionada por ter conseguido esse direito, digamos assim, de usar isso gratuitamente para vocês. É um e-book gratuito que vocês podem se inscrever aqui no canal do Facebook para poder acessar. E quem tiver este nosso e-book, que as pinturas realmente são lindíssimas, são simples e são bonitas. Quem tiver esse e-book vai poder também acessar e assistir aos nossos webinars no dia 13 até outubro. E aí, nesses webinars, nós explicamos melhor e conversamos melhor sobre a aparição da relativa àquele mês. Ou seja, você recebe o e-book, todos os dias 13 vai receber um link com o e-book referente àquele mês. Normalmente nós mandamos até a 12. E depois de ler o e-book, no dia 13, nós temos o webinar a explicar com mais detalhes a história dessa aparição. Portanto, inscrevam-se quem ainda não tem o e-book, porque, olha, estou orgulhosa essa semana, porque recebi e-mails tão emocionados, tão bonitos. Muito obrigada, eu fico muito feliz, porque todo esse trabalho que nós fazemos é para você, é para entregar essa mensagem de Fátima, para que você conheça a história, para que você fique mais próximo de tudo isso. E eu fico muito feliz. Quem não tem, acessa lá. Pronto, e vamos começar então. Olha, o tema de hoje eu andei pensando, é tanta coisa que tem para se ver, tanta coisa que tem para se visitar nos arredores de Fátima, mas eu escolhi uma localidade pouco conhecida, ah, da, enfim, do turismo ali da região de Fátima, mas é um local que me diz muito relativamente à minha família. Eu vou falar para vocês hoje sobre a Ortiga. Ortiga é uma localidade que fica a 6 quilômetros do Santuário de Fátima. E a Ortiga é um lugar, digamos assim, mais conhecido do povo ali da região. E eu vou explicar para vocês por quê. No século XVIII, ainda muito antes das aparições de Fátima, que se deram em 1917, uma pastorinha, que era muda de nascença, estava com seu rebanho ali naquela região que hoje se chama Ortiga. E ela viu uma senhora. E a senhora perguntou para ela se ela podia dar uma das suas ovelhinhas para ela, se ela podia oferecer.
E pronto, conta-se que a pastorinha começou a sentir a língua soltar-se e ela respondeu à senhora: Não, eu não posso oferecer nada para a senhora sem pedir ao meu pai. E a senhora, então, deu ordens para que ela fosse perguntar ao pai. Agora, imaginem o susto do pai quando chega a menina sem as ovelhas e começa a falar e perguntar que viu uma senhora. O pai ficou tão comovido que então disse à menina, à sua filha, faça tudo o que ela lhe pedir, entregue tudo o que ela lhe pedir, porque a filha finalmente tinha falado. E a menina, quando volta, pergunta então o que aquela senhora, digamos assim, Nossa Senhora, não é? O que que aquela senhora quer? E ela pede então que se construa ali uma capela. Depois disso, o pai pediu então que a menina o levasse aonde ela tinha visto a senhora, e quando eles chegam no local, encontram lá uma imagem da Nossa Senhora, uma imagem que está entre as ortigas. A ortiga é uma vegetação ali da região e eles encontram essa imagem ali. O pai da menina leva a imagem, porque não vai deixar a imagem ali no campo, leva a imagem consigo e conta a lenda que a imagem desapareceu. Ah, a imagem não foi mais vista, até que alguns dias depois ela foi encontrada no mesmo local, ali entre as ortigas. E em 1758, exatamente, foi construída ali, então, uma capela em honra à Nossa Senhora da Ortiga. Agora, esse é um lugar realmente de bastante paz, de bastante tranquilidade, é muito próximo ao Santuário de Fátima e muito pouco conhecido. Agora, ele se tornou muito popular entre os povos ali da região. Inclusive, a minha bisavó ia nas festas da Ortiga, os meus pais. Eu já vou contar aqui algumas histórias muito dignas de serem contadas. Mas por que que a Ortiga depois passa a ser tão famosa ou tão frequentada pela população daquela região? Acontece que em 1801, o Papa Pio VII dá uma indulgência plenária a quem for até o Santuário da Nossa Senhora da Ortiga e fizer três coisas: se confessar, receber o Santo Sacramento e orar pelo Papa. Claramente que isso na região levou com que todas as pessoas ali daquela área começassem a frequentar a Ortiga. E isso foi pedido pelo Papa para ser feito no primeiro domingo de julho e nos 2 dias seguintes, na segunda e na terça. Essa tradição mantém-se até hoje. Mas por que o Papa ah, toma uma decisão dessa em 1801, não é? Acontece que no ano de 1800, a Europa ainda estava vivendo ali as consequências todas da Revolução Francesa. E, e o Papa que deveria fazer o jubileu de 1800, ele faleceu em 1799, enquanto ele estava em exílio. E toda essa situação e toda essa confusão, Roma tinha sido tomada em 1797 pelas tropas francesas, não havia condições de se comemorar o jubileu. E aí, dessa forma, então, em 1801, no ano seguinte, o que seria o ano do jubileu, então o Papa Pio VII, então, concede indulgência plenária a várias localidades, incluindo a Ortiga. E foi esse o motivo, digamos assim, que permaneceu no tempo o porquê das festas da Ortiga serem sempre no domingo, na segunda e na terça. Bom, e esses 3 dias, por quê? Domingo é o dia das oferendas, digamos assim. Segunda é mais conhecido como o dia das confissões e a terça que que é fora do comum, mas é que é o dia da grande festa da Ortiga. E ontem, gente, ontem eu tive que telefonar para minha querida tia Rosa, que tem 84 anos. Eu falei, não, eu preciso falar com a tia Rosa para fazer esse live e pegar mais informações e tirar algumas dúvidas com ela sobre como eram as festas da Ortiga antigamente, porque, para quem não sabe ainda, minha família é portuguesa e é da região de Fátima, os meus pais são os dois portugueses da região de Fátima, e como todo bom imigrante, no mês de julho, que são as férias de inverno lá no Brasil, as férias escolares, nós vínhamos para Fátima para estar com a família. E eu lembro de ir sempre até as festas da Ortiga.
com os meus pais e com os meus avós, com os meus tios, era sempre uma festa muito comemorada. E eu falei, vou ligar para minha tia. E valeu muito a pena, e eu vou contar várias coisas, algumas eu até vou ler que eu quero contar nas palavras dela, que enquanto ela falava eu ia anotando. A minha tia Rosa me contou que quando ela era moça, para ir, ela falou, com uns 15 anos, Eliana, ela se juntava com outras amigas, normalmente ela disse que era em quatro, e iam pedir ajuda para construir um andor que elas enchiam de bolos e de oferendas e que ofereciam a Nossa Senhora da Ortiga. Depois, o dinheiro que se fizesse com as vendas do que elas oferecerem, do que as pessoas ajudaram a oferecer, esse dinheiro ficaria, então, por conta ali do Santuário da Nossa Senhora de Ortiga. E a minha tia disse que andava muito a pé, e eram dias que elas corriam a pedir dinheiro para poder financiar, digamos assim, os andores para a festa. A minha tia contou que elas trabalhavam muito e depois tinha que cozer os bolos, e que, na realidade, quando chegava no dia do domingo, que era o dia da procissão, das oferendas, que elas iam fazer a procissão em volta da capela com os andores, olha, eu queria até colocar aqui minha tia para falar. Ou então, olha, até combinamos, eventualmente eu gravo um vídeo com ela e depois posto aqui no Facebook para vocês conhecerem a história em primeira pessoa. Mas ela disse que ela ficava muito vaidosa, porque elas trabalhavam muito a sério ali para ter um andor, era quase uma competição, quem fazia um andor mais bonito. E ela ficava muito vaidosa de poder levar um andor aqui, eram quatro, porque quatro pessoas que levavam os andores, não é? Das oferendas, que levavam os andores das oferendas e que era se sentia muito feliz, muito vaidosa. E pela manhã, a procissão era depois da missa, que era ao meio-dia. E pela manhã, quando elas iam levar o andor, ela disse que o juiz da festa, que é a pessoa que organiza as festas aqui em Portugal, essas festas populares das aldeias, é chamado juiz até hoje. O juiz da festa chamava, então, as meninas para almoçarem com os padres. Gente, a minha tia estava contando, era o dia da alegria total, né? Poder almoçar ali com os padres, era uma honra. Que e eu achei essa história toda assim, contada pela minha tia, então, é de uma pureza e de uma ingenuidade, é tão bonito. E infelizmente ela me disse isso com algum pesar, e eu calculo que para ela não deve ser fácil, que essa tradição toda está realmente a acabar. Ela ainda me perguntou, Eliana, mas qual é a moça que você conhece? Porque eu tenho filhos dessa idade já, né? Minha filha mais velha tem 17. Qual é a menina aqui da região que vai querer correr aqui a região toda a pé para pegar dinheiro, para depois passar dias e dias a montar um andor, e cozer bolos para depois ter orgulho e estar em fazer a procissão, digamos assim. Muitas localidades de Portugal mantêm as suas tradições, isso é verdade. E aqui na Ortiga também não é diferente. Mas, claro, que a essência das pessoas também mudam, a nossa vida hoje em dia é muito diferente da vida das pessoas naquela época, e isso acabou por impactar claramente em todas essas tradições. Mas a minha tia foi demais. E ainda, a Nossa Senhora, naquela época, né, minha tia está com 84 anos, é, quando ela era moça, ela disse que a Nossa Senhora da Ortiga, isso é bem famoso, porque eu me lembro de ver isso, de ficar, uau, espantado. Na procissão, essa imagem que eu contei para vocês, que foi encontrada pelo pai da menina muda, ela dá então uma volta ali na capela. E ela, antigamente, ia cheia de ouro que as pessoas ofereciam a Nossa Senhora da Ortiga. Hoje, claro, esse ouro a priori está muito bem guardado, e a minha tia diz, hoje não tem mais capacidade, não pode mais ser assim, né? A Nossa Senhora andar ali na procissão com aquele ouro todo, porque o ouro pesava mais que a imagem, para vocês terem ideia. E a minha tia ainda me contou que uma tia nossa, que eu me lembro muito bem, que era a tia Olinda, na casa de quem nós almoçamos tantas vezes. Muitas vezes foi lá que eu aprendi a comer favas. Para quem não sabe o que é favas, venham para Portugal que eu mostro. É, e, e, e pronto. E o que essa tia Olinda comentou numa das aparições, é, que foi reportado agora, nessa ligação que eu fiz para minha tia Rosa, que ela disse o seguinte: se a Nossa Senhora da Ortiga tem tanto oiro, né, que eles falavam oiro,
Tanto oiro é porque ela os ganhou. Ah, ela não recebeu esse ouro de mão beijada, esse oiro, desculpe, esse oiro de mão beijada. Ou seja, eram promessas que as pessoas faziam, porque a Nossa Senhora, quando pediu para que se construísse ali uma capela, ela disse que ali seriam feitas muitas graças. Então, houveram muitas graças e as pessoas ofereciam então o seu ouro, que era depois ostentado realmente na própria imagem da Nossa Senhora da Ortiga, quando se fazia a procissão. Bom, isso é no dia de domingo. Depois, claro, na parte da tarde tem festa e a coisa continua. Na segunda, dia de festa também, mas na terça-feira é o dia da grande festa da Nossa Senhora da Ortiga. É, e tem a missa ao meio-dia, é, tem, tem a missa ao meio-dia. A seguir a missa, tem um grande farnel. Para quem não sabe o que é farnel aqui em Portugal, é piquenique. As famílias se juntavam, levavam o que iriam comer em casa, de várias localidades diferentes, e se reuniam ali com mantas estendidas no chão, e todos comiam por ali juntos. Até minha tia falava que andava uns a roubar o farnel dos outros, a roubar, brincar, a comer o farnel dos outros, e que era mesmo uma paródia, que era paródia, para quem não sabe, quer dizer que era muito engraçado, que era muito, mas de uma forma muito saudável. Não é? Eles se reuniam todos ali em família e passavam ali o dia a comer em piquenique. É, agora, eu deixei a melhor parte dessa história para contar agora no final, que são os namoros da Ortiga. Bom, quem for de Fátima, se tiver alguém aqui de Fátima assistindo, conhece bem essa história. É, mas na realidade, gente, a Ortiga, ela era muito famosa pelos namoros. Eu vou contar para vocês como é que se namorava na Ortiga, contado pela minha tia Rosa. Em volta da capela. Isso era todos os dias, pelo que minha tia conta. Pelo jeito, o pessoal namorava bastante. Todos os dias da festa, só durante esses 3 dias da festa. Os solteiros andavam em volta da capela. Andavam aos círculos em volta da capela. E aí, quando um menino, quando um rapaz se interessasse por uma menina, ah, ele ia puxar conversa e começava a conversar com a menina. Se a conversa ficasse ali interessante, ele pedia para sair daquela roda ali de volta da capela, e eles iam um pouquinho para fora da capela para estarem conversando os dois, ah, digamos, mais calmamente. Mas, gente, aqui tudo com muito respeito, obviamente, porque as famílias estavam todas ali juntas, não é? Eles simplesmente saíam ali de volta da capela para conversar um pouco. E se a conversa, minha tia contando isso ontem, eu ri muito. Se a conversa não interessasse, se nenhum dos dois ficasse muito interessados, então eles voltavam para andar em volta da capela até encontrar um par que pudesse interessar. É muito engraçado. E a minha tia até contou, porque isso era só para solteiros. E teve um senhor uma vez muito engraçado na brincadeira, lógico, depois do piquenique, de tomar ali um pouco de vinho, e ele resolveu entrar também ali em volta da capela andar. E alguém chegou para a esposa dele e disse, né, olha, o teu marido anda lá conversar com uma rapariga em volta da capela. Parece que a mulher saiu que nem um foguete, foi lá, pegou o marido pelo braço mesmo ali e brigou com o marido. E a menina, então, pelo que minha tia conta, a menina sumiu, né? Ela ficou com tanta vergonha, porque ela não estava fazendo nada de errado, né? A priori, só poderiam estar ali solteiros. Então, a mulher cuidando bem do que era dela, não é? É, e agora, nisso, houveram namoros que realmente perduraram. Quando não interessava, voltava, né? Ali para a capela para encontrar um parque como esse. Mas tinham namoros realmente que viraram casamentos. A minha tia, inclusive, comentou que tem um casal ali no Valinho de Fátima, que são dos Valinhos de Fátima, que são casados há mais de 50 anos e que se conheceram nas festas da Ortiga. Aliás, que se conheceram e casaram em 3 semanas. Uau! E estão juntos há mais, estão casados há mais de 50 anos. Portanto, era um namoro que podia realmente perdurar pelo tempo, não é? Deixa eu ver o que mais que a minha tia contou. Gente, isso eu tenho que ler para vocês.
A minha tia lembrou de uma história até de uma amiga delas que perguntava por que que elas não iam lá também, ali a roda da capela. Minha tia Rosa comentou que ela tinha muita vergonha e que ela não ia. E que essa amiga chegou e disse para ela, e acho que foi até para a irmã dela, para minha tia Júlia, que disse: Ô Júlia, eu vou ler as palavras da minha tia Rosa, eu não consigo fazer o sotaque, mas eu vou gravar a minha tia contando essa história para vocês verem. Ô Júlia, vai também à roda. Eu já namorei um sete. Namorar não assusta nada. Eles falam e a gente responde. Namorar é fácil, eles falam e é só responder. Esses eram realmente os namoros daquela época e eu queria partilhar isso com vocês porque, na verdade, essa é uma festa tão inocente, tão aguardada, né? Como vocês podem imaginar, minha tia correndo toda ali a região para conseguir ter dinheiro para fazer o andor, que depois ela ia toda vaidosa, com o andor na procissão. Toda a vida daquelas pessoas ali daquela região estava, digamos assim, ligada à sua subsistência e à igreja. As festas que aconteciam eram festas realmente de santos populares, festas que remetiam à igreja. E para vocês verem, uma tradição de 1801, não é? Com essa indulgência plenária de Pio VII, que permanece até hoje. Ainda o ano passado eu estive lá na Ortiga com os meus pais, nós almoçamos lá que agora tem o salão da igreja, que também que prepara almoços, né? Nós estivemos lá almoçar e ainda fui ver a imagem da Nossa Senhora, enfim, é uma tradição que perdura, inclusive com esse piquenique e tudo. Eu, inclusive, tinha planos de levar um grupo esse ano a esse piquenique da Nossa Senhora da Ortiga, que é mesmo muito conhecido perante a população local. Mas aí veio essa pandemia e esse ano nós não pudemos concretizar isso. Como as festas da Ortiga são em julho, eu resolvi então usar a live de hoje, do mês de julho, para contar essa história para vocês, para contar um pouquinho também da história da minha família. Ah, quase que esqueci antes de terminar, gente. A minha tia Rosa ainda me contou que na época da minha bisavó, lógico, obviamente essa festa já existia. Mas a minha bisavó vinha de longe, de uma aldeia mais distante. Então a minha bisavó, para chegar toda arrumadinha na festa, elas usavam naquela época muitas saias, não é? Então ela vinha com a última saia, que era toda plissada, toda bonita, era a saia da festa, toda bonitinha, como Ortiga era o lugar do namoro, não é? Ela vinha com a saia no braço, andava com a saia sempre no braço e só quando chegasse a Ortiga é que vestia a saia, a última saia plissada, toda bonitinha e passadinha por cima das outras. Isso é para vocês terem uma ideia da importância, não é? Dessa festa ali naquela região de Fátima, que antecede muito as aparições da Nossa Senhora. Na realidade, aquela região de Fátima tem também outras aparições da Nossa Senhora, mas isso vai ser tema para outras lives, outras aparições que antecedem também a aparição da Nossa Senhora de Fátima. Hoje eu termino por aqui com vocês. Eu quero agradecer muito a participação de vocês todos e para mim é uma alegria poder falar de Fátima, poder falar das tradições. A nossa missão realmente é manter aquilo que de mais puro e que de mais antigo há naquela região. Coisas que eu pude viver, claro, numa outra época, mas que eu pude viver um pouco com os meus avós e uma tradição que se mantém na minha família, e que eu gosto muito de poder passar isso para vocês. Ortiga é um lugar que vale a pena visitar, mas que normalmente passa desapercebido pelos turistas. É um local de culto, naturalmente, ali da região, porque no caso da minha bisavó, ela esteve no Milagre de Fátima, mas todos os seus antecedentes já eram devotos da Nossa Senhora da Ortiga. Então, isso é algo que permanece realmente e que passa de geração em geração. E assim, eu pretendo, de alguma forma, poder aqui ir passando para vocês essas histórias tradicionais e toda a raiz, digamos assim, daquela região de Fátima, que é uma região realmente que me encanta demais, com um povo muito especial. A geração sênior de Fátima é um povo ímpar, um povo de trabalho, de palavra e de uma bondade ímpar.
Eu termino por aqui hoje. Agradeço demais a presença de vocês e até sempre. Semana que vem nós vamos falar sobre curiosidades de Fátima. Por isso, por favor, escrevam para nós o que vocês querem, o que vocês gostariam de saber. Eu ainda não tenho o tema pronto, então vocês podem me ajudar. E para mim é sempre uma alegria poder fazer um conteúdo que seja de acordo com aquilo que você tem interesse, com aquilo que você quer conhecer e quer saber, tá bom? Um abraço carinhoso a todos vocês e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa.